Olá pessoal, nós vamos aqui fazer a correção das questões que eu havia preparado para vocês aí como preparatório, né, para o exame de residência. Primeira questão, aqui é uma coisa bem rápida, é apenas marcar a resposta correta e fazer uma discussão muito sucinta sobre cada resposta. Uma paciente de 35 anos, diagnosticada com câncer de mama, localmente avançado, subtipo triplo negativo. Foi tratada com quimioterapia neoadjuvante, cirurgia conservadora, biópsia de linfonodo sentinela, seguida de radioterapia. Considerando que esse tumor não apresentava receptores hormonais, qual a melhor alternativa de contracepção para essa paciente? A resposta certa é a letra A, DIU de cobre. Tem toda aqui uma embromação em cima sobre o tipo de câncer e tal. Câncer de mama, independente do subtipo, não se faz reposição com hormônios, perdão, não se faz contracepção com hormônios. Então, é contraindicado contracepção hormonal oral, é contraindicado contracepção injetável, é contraindicado Mirena, anel vaginal, que é um anticoncepcional vaginal, resposta DIU de cobre. Inerte, sem qualquer relação com câncer de mama. Questão número 2. Uma mulher de 26 anos é encaminhada para aconselhamento genético, tendo por antecedente familiar a mãe falecida por câncer de mama aos 45 anos e a irmã sobrevivente de um tratamento por câncer de mama. A paciente apresenta uma mutação patológica para o gene BRCA. Qual das seguintes alternativas melhor descreve o tipo de transmissão genética? Resposta letra A, autossômica dominante. As alterações genéticas que predispõem a maior risco de câncer de mama, as mais comuns são as dos genes BRCA1 e BRCA2, são de transmissão autossômica dominante. A questão 3, paciente de 45 anos, diagnóstico de câncer de mama esquerda, foi submetido a uma quadrantectomia com pesquisa do linfonodo sentinela. Câncer de mama esquerda, 45 anos, estadiamento patológico foi T1N0M0, então um tumor de menos de 2 centímetros, com axila negativa sem doença metastática. Anatomopatológico é um carcinoma ductal invasor, sem expressão para receptor de estrogênio, progesterona e HER2, ou seja, um tumor do tipo triplo negativo. Qual o tratamento mais adequado, tratamento adjuvante mais adequado? Triplo negativo, tratamento base é quimioterapia. E a droga mais utilizada é a antraciclina. Geralmente um esquema antraciclina com ciclofosfamida, seguida de paclitaxel, que é um taxano. Então aqui a gente poderia colocar quimioterapia com antraciclina mais taxano, a associação antracíclico mais taxano, estariam respostas corretas, né? Então não adianta usar modulador seletivo do receptor de estrogênio, que é o tamoxifeno, porque o tumor é receptor de estrogênio negativo. Não adianta usar inibidor de aromatase, porque o tumor é receptor estrogênio negativo. E não adianta usar trastuzumab, que é um anticorpo monoclonal anti-HER2, porque o tumor é HER2 negativo. Questão 4, questão de carcinogênese. Os esteroides sexuais, o BRCA1 e o CRB2, estão ligados respectivamente às seguintes fases da carcinogênese mamária. Esteroides sexuais. Lembrando que a carcinogênese tem 3 fases: iniciação, promoção e progressão. Quem faz iniciação é uma alteração gênica que induz a formação de um clone celular neoplásico, isso é mutação genética do BRCA. Estrogênio promove a neoplasia e a alteração do CRB2, que dá origem à oncoproteína HER2, é um fator de progressão. Então a resposta certa é a letra B, promoção para esteroides, iniciação para BRCA e progressão para o CRB2. Questão 5. Uma mulher de 49 anos, pré-menopausa, nódulo mamário de 2,2 centímetros, é um T2, cuja biópsia revelou um diagnóstico de carcinoma mamário infiltrante do tipo não especial, é o carcinoma ductal infiltrante comum. Foi submetida a um tratamento cirúrgico conservador, estadiamento patológico PT2, então um tumor maior que 2 centímetros, N1, P aí é de patológico, né? N1 é axila positiva, tinha metástase linfonodal e metástase negativa. A imunistoquímica revelou que era um tumor receptor estrogênio positivo,
receptor de progesterona positivo, HER2 positivo e KI67 positivo, 40% das células. KI67 alto significa tumor de maior proliferação celular. Então esse é um tumor receptor estrogênio positivo com HER2 positivo. E KI67 alto, axila positiva. Tem indicação formal de quimioterapia, antracíclico taxano, tem indicação de hormonioterapia, pré-menopausa, escolha inicial e tamoxifeno, e tem indicação de trastuzumab. Essa paciente vai fazer os 3 tipos de tratamento adjuvante: quimioterapia, hormonioterapia e terapia-alvo. Então, resposta à letra A. Questão 6, paciente 35 anos de idade, refere ao aparecimento de um nódulo mamário doloroso à esquerda há um mês. Nesse período, observou um pequeno crescimento do nódulo, dor e necessidade de uso de um anti-inflamatório. Não tem antecedentes mórbidos, pessoais ou familiares relevantes. No exame clínico, o nódulo está localizado no quadrante superolateral esquerdo, tem 3 cm de diâmetro, é móvel e tem limites regulares. O ultrassom da lesão está mostrado a seguir. Vamos ver a imagem. Tchan, tchan, tchan. Formação nodular anecoica, com um brilhante reforço acústico posterior. Anecoico, sem ecos no interior, isso aqui é um cisto. Esses ecos ali logo na superfície do cisto, aquilo ali é reverberação do som, aquilo lá não é debris. Isso é um cisto simples de mama, conduta, cisto, punção com agulha fina. Não tem que fazer biópsia, não tem que fazer exeres, não tem que fazer mamotomia. Resposta: punção aspirativa com agulha fina. E o cisto só é puncionado aqui no caso porque ele é palpável. O cisto não palpável não precisa nem puncionar. Questão 7. A questão é a questão que caiu no exame da residência da USP deste ano passado. Sobre supressão ovariana em mulher jovem pré-menopausa com câncer de mama hormônio dependente. Quais mulheres na pré-menopausa, receptor estrogênio positivo, câncer de mama, que se beneficiam de supressão ovariana? Tumores agressivos. A resposta aqui é letra D. Supressão ovariana associada a inibidor de aromatase tem melhor indicação nos estádios clínicos 2 ou 3, com indicação formal de quimioterapia. Se há indicação de quimioterapia é porque o tumor é agressivo, e nesse caso há benefício também na supressão ovariana e associação de inibidor de aromatase. Você transforma uma paciente que é pré-menopausa em menopausa temporária com inibidor de aromatase. Letra A. O bloqueio do GNRH com análise GNRH é tão efetivo quanto a oforectomia? Não, a oforectomia é mais efetiva. Os estudos mostram que o tamoxifeno por 10 anos apresenta os mesmos benefícios de supressão ovariana com inibidor de aromatase por 5 anos? Não, falso. A supressão com inibidor de aromatase tem mais benefício. O melhor esquema seria manter a supressão ovariana associada com inibidor de aromatase por 10 anos? Não, 5 anos. Então a resposta correta é a letra D. Câncer de colo uterino, Vertain-Miggs, pergunta clássica, né, de exame de residência. A cirurgia de Vertain-Miggs consiste em Vertain-Miggs, retirada do útero com os paramétros, terço superior da vagina e linfadenectomia pélvica. Essa aqui é bem fácil, essa questão. Uma mulher de 60 anos com sangramento na pós-menopausa tem antecedente pessoal de ser nuligesta, diabética, tipo 2, hipertensa, índice de massa corpórea 36, obesa. Não fez terapia hormonal, apresentou espessura do eco endometrial ultrassom de 11 milímetros, submetida a amostragem endometrial e diagnosticada com câncer de endométrio. Qual dos seguintes é um fator de risco para câncer endometrial? Essa também é bem fácil, né? As alternativas facilitam a resposta. Essa paciente ela tem ali pelo histórico os fatores clássicos de risco para câncer de endométrio, que são obesidade, hipertensão e diabetes. Dos presentes aqui nas alternativas, apenas diabetes mellitus. Multiparidade não é fator, pelo contrário, nuliparidade que é. E contracepção hormonal também não é fator de risco para câncer de endométrio, também não é o tabagismo. Resposta B, diabetes mellitus. Fácil a questão. Perguntinha comum demais em exame. Quais os HPVs que são oncogênicos? Aqui, embromação, papapá, mulher com câncer de colo uterino. Bom, o fato é que ela tem um diagnóstico de câncer do colo uterino, um carcinoma escamoso, que é o subtipo mais comum.
Se fizer uma análise molecular do câncer, qual HPV mais provável de ser encontrado no espécime? Os espécimes oncogênicos, são no nosso meio 16 e 18. Letra B. 6 e 11 são os causadores de verruga genital, condilomatose, né? Aproveitando para lembrar que a vacina tetravalente, o Gardasil, ela protege contra o 6, o 11, o 16 e o 18. Isso tem que saber, né, gente? 6 e 11, verruga, condilomatoses. 16 e 18, oncogênicos. São os que dão câncer do colo uterino com maior frequência em nosso meio. Não é exclusivamente por esses dois subtipos, mas são os mais comuns em nosso meio. A questão 11. Mulher de 39 anos diagnosticada com câncer do colo uterino que acomete parede lateral pélvica direita. Olha só, tem um câncer do colo, o câncer invadiu os paramétrios e se fixou na parede óssea. A ultrassom, ela tem hidronefrose à direita. Bom, comprometeu o ureter, que passa ali do lado do colo do útero, e hidronefrose de um lado. A biópsia confirma que é um carcinoma pouco diferenciado. Qual das seguintes afirmações sobre a condição da paciente é mais precisa? A melhor terapia é a exenteração pélvica? Falso. A exenteração pélvica é uma cirurgia que você remove todos os órgãos da pelve, inclusive a bexiga e o reto. A paciente fica com uma ureterostomia permanente e uma colostomia permanente. Não se faz isso hoje, com muito raríssimas exceções. Esterectomia radical dá para fazer? Não, o tumor está fixado lá no osso, não vai sair nunca. A maioria dos cânceres do colo do útero, esse padrão de disseminação é do tipo adenocarcinoma? Falso, é o carcinoma escamoso comum. O tratamento padrão é radioterapia com quimiosensibilização? Sim, letra D. Faz-se quimioterapia associada à radioterapia. A quimioterapia diminui o volume tumoral e sensibiliza o tumor para a radioterapia. É a escolha no tratamento dos cânceres de colo do útero avançados, né, estadios 2B e 3. Câncer de ovário, questão 12. As neoplasias ovarianas são relativamente frequentes por causa de seu diagnóstico geralmente tardio. O câncer ovariano apresenta elevada letalidade, sendo responsável por quase metade das mortes por câncer do aparelho genital feminino, do sistema genital feminino. Qual é a alternativa incorreta em relação ao câncer de ovário? Síndromes de neoplasias múltiplas envolvendo ovários, mama e cólon são bem conhecidas, como a síndrome de Lynch tipo 2, que envolve genes de reparo do DNA. Isso é verdadeiro. Além da BRCA1 e BRCA2, a gente tem a síndrome de Lynch, a síndrome de Coden. Tem caído muito em questão de residências, síndromes hereditárias de câncer. Preocupem-se com isso. Entre os fatores de risco para câncer de ovário, destacam-se a nulliparidade, história familiar e genesia gonadal, verdadeiro. Os tumores do ovário mais frequentes se originam do epitélio celômico, que possui capacidade de diferenciação para epitélios do tipo tubário, endocervical e endometrial, verdadeiro. O estadiamento é cirúrgico e permite programar a conduta subsequente de acordo com o estágio da doença, verdadeiro. E a única alternativa falsa aqui é a letra E. A ultrassonografia e o CA-125 são métodos de exame eficazes para o screening, rastreio do câncer ovariano, sendo indicado rotineiramente em pacientes na pós-menopausa. Essa questão é uma questão muito inteligente, porque muita gente vai achar que isso aqui é verdade. Isso é falso, né? Não existe indicação nem de ultrassom, muito menos ainda de marcador tumoral, como rastreio de câncer de ovário. Ainda que eventualmente se faça a ultrassonografia num exame ginecológico de rotina, não há nível de evidência para afirmar que ultrassom ou CA-125 ou ambos associados devam ser indicados em rastreio de câncer de ovário. Então essa é a resposta falsa. Quer dizer, essa é a alternativa falsa, que é a resposta correta. 13. Mulher de 60 anos com um aumento do volume abdominal, cansaço, dispneia intensa. Ao exame clínico, observa-se um abdômen com volumosa ascite. Exame pélvico, através do toque, revela um tumor de aspecto sólido, irregular, fixo, deslocando o útero lateralmente à esquerda. Presença de nódulos irregulares no fórnice vaginal posterior. A ascite é esvaziada por punção e o material encaminhado para análise histológica, cujo diagnóstico é compatível com adenocarcinoma seroso de ovário.
Então, olha, um câncer de ovário, um adenocarcinoma seroso, que é o tipo mais comum, ascite, ou seja, já existe disseminação para o peritônio e indicando um tumor avançado, né? Massa tumoral, nódulos irregulares no fórnice vaginal, então é um tumor de ovário localmente avançado. O tratamento cirúrgico primário, lembrando que o tratamento cirúrgico primário é responsável também pelo estadiamento, com o objetivo de citorredução ótima em câncer de ovário avançado, confere melhor prognóstico. Por quê? Bom, aqui, qual é a indicação cirúrgica de tratamento de câncer de ovário? Citorredução máxima. Você faz uma laparotomia exploradora e retira toda a quantidade de tumor que é possível retirar. Num caso como esse, que existe disseminação pélvica, quanto mais você retirar tumor, mais você vai reduzir clones celulares resistentes à quimioterapia, possibilitando um melhor resultado da quimioterapia adjuvante. Essa é a resposta dessa questão. As outras alternativas são falsas. Radioterapia complementar. Não se faz radioterapia em câncer de ovário. Questão 14. MAC, 29 anos, 3 gestações, 2 partos, 1 aborto, 2 partos normais, atendida na unidade básica de saúde com resultado de citologia apresentando lesão intraepitelial de alto grau. Diante desse resultado, analise as alternativas assertivas abaixo. Lesão de alto grau é aquela lesão que tem um risco de se transformar em câncer do colo do útero se não for tratada. Prevalência de HPV nesse tipo de lesão é o 16 e o 18, verdadeiro. O médico que assistiu ao paciente na unidade básica de saúde deverá encaminhar a paciente para atenção especializada para a realização de colposcopia e biópsia, verdadeiro. Essa é a conduta preconizada pelo manual do Ministério da Saúde sobre rastreio do câncer do colo uterino. Esse tipo de lesão em mulheres HIV positivo deve ser tratada com esterectomia? Falso. HIV positivo não muda o jeito de tratar as lesões precursoras do câncer do colo uterino. Só é mais comum haver lesão de alto grau em mulheres com HIV positivo, porque elas geralmente são imunossuprimidas. E aqui a indicação clássica de tratamento da lesão de alto grau. Colposcopia com achados maiores, ou seja, tem alteração colposcópica, você consegue visualizar a JEC, a lesão está restrita ao colo, não parece ser um carcinoma invasivo, não tem invasão do canal endocervical, não tem doença glandular, a conduta é fazer o see and treat, ver e tratar. A ixérese completa da zona de transformação. São corretas as assertivas 1, 2 e 4. Questão 15. Essa é a última questão que eu preparei para vocês. Os cânceres de mama apresentam algumas características em suas células, identificadas especialmente pelo exame de imunistoquímica. Habitualmente se pesquisa a presença de receptor hormonal, estrogênio e progesterona, HER2 e Ki67. Com base nesses achados, os carcinomas de mama são classificados em subtipos moleculares: luminal A, luminal B, HER2 positivo e triplo negativo. Qual é o subtipo molecular mais frequente nos cânceres de mama? Em primeiríssimo lugar, o luminal A, que é o tumor receptor estrogênio positivo, receptor de progesterona positivo, HER2 negativo e Ki67 baixo, ou seja, um tumor com baixo índice de proliferação celular. O luminal B receptor estrogênio e progesterona positivo com Ki67 alto. O triplo negativo é isso, receptor estrogênio, progesterona e HER2 negativo. E o subtipo HER2 é aquele que tem HER2 superexpresso. Então, neste caso aqui, a resposta é A, é o subtipo molecular mais comum. Essa aproximação do subtipo molecular baseado na imunistoquímica tem caído muito em prova de residência. Bom, era isso. Eu elaborei 15 questões, procurando abranger aí os temas mais comuns na oncologia mamária e ginecológica. As provas de residência, a gente deu uma boa olhada aí numa quantidade grande, as daqui da UFG, da Secretaria Estadual de Saúde, da UNB, da Unicamp, da USP, do Hospital do Servidor Público em São Paulo.
e da UFMG também dei uma olhada. Todas as provas caem pelo menos 2 questões de oncologia ginecológica e mamária. Geralmente uma questão de câncer de mama, às vezes 2, e uma de patologia do trato genital inferior. Câncer de colo é o mais comum, depois câncer de ovário e endométrio. Eu espero que tenha sido útil para vocês, bons estudos e que retornemos logo à normalidade. Um abraço a todos.